Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. A última aula a gente falou um pouco da ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, né? A potência que os Estados Unidos ela é mundialmente vista, né? A forma como ela vem influenciando outras nações. E agora na aula de hoje a gente vai ver também a China. Vamos conhecer um pouco do destaque da China e como ela vem influenciando internacionalmente, tá? China, localização e divisão administrativa. Nesse slide eu coloquei aí o mapa mundi, tá? A gente vai conseguir visualizar todos os continentes. Em destaque, em vermelho, está a China, que se localiza no continente asiático. Ela vai estar sendo banhada pelo Oceano Pacífico. Ela vai se encontrar na parte oriental do mapa mundi. A República Popular da China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo. Em 2020, né, estima-se mais de 1,4 bilhão de habitantes, né? A China ela é conhecida mundialmente por ter uma grande quantidade de habitantes em seu território, né? Possui uma alta quantidade de população absoluta, né? O número de habitantes dentro do seu território é bastante considerável, né? Em relação a todos os outros países do mundo. A China ocupa 25% da superfície do continente asiático e é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, em tamanho, superado apenas pela Rússia e o Canadá. Ásia, divisão regional. A gente vai conhecer aí as regiões do continente asiático. Em vermelho a gente vai ter a Ásia Setentrional, que vamos ter a Rússia, né? A Rússia, que ela é o território de maior extensão, de maior tamanho mundialmente. A Ásia Central, que vai estar aí em verde, a gente vai ter, por exemplo, o Cazaquistão. A região em amarelo, o Oriente Médio, vai ter o Irã, o Afeganistão, a Arábia Saudita. A Ásia Meridional aí, em lilás, a gente vai ter a Índia, tá? O Sudeste Asiático aí em roxo, a gente vai ter Tailândia, região do Laos, Camboja, Indonésia. E a área em laranja, a gente vai ter a região conhecida como Extremo Oriente, que vai ter a Mongólia, a China, o Japão, tá ok? China, divisão regional. Aí eu coloquei um mapa da China, tá? As regiões que dividem o seu território. Aqui no Brasil, quando a gente compara, a gente fala em estados. Estado do Ceará, lá, no caso na China, é conhecido como províncias. As regiões separatistas são essas que estão com a numeração 1, 2 e 3, Sichuan, Tibete e Mongólia Interior, que são regiões que desejam se desvincular, se separar, ter sua independência em relação ao território chinês. Vamos falar da capital, né? Lembrar que a capital da China é Pequim. E vamos ter aí um destaque que eu vou falar um pouco mais à frente, que é de Taiwan, aqui mais abaixo, do lado direito. E Taiwan é uma ilha conhecida também como Formosa, tá? Mais à frente eu vou falar um pouco dela. China, da dominação estrangeira ao socialismo e à abertura econômica. Se você prestar atenção aí nessa imagem, a gente vai conseguir visualizar que várias potências começaram a influenciar, tem influências, bases comerciais nas regiões da China, né? Aí a Rússia, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Japão e Estados Unidos mantinham desde o século XIX bases comerciais ou áreas de influência no território chinês, né? Na época mesmo da colonização, né? Aí no caso seria um neocolonialismo, né? A dominação, a influência que outras potências tinham dentro do território da China.
O neocolonialismo e o imperialismo submeteram a China aos interesses mundiais, né? Como a gente viu lá, outras potências, a Rússia, que estava ao lado ali da China, tinha influências no território chinês, tinha os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, o Japão, tá? Então, eles acabaram transformando o país em fornecedor, a China em fornecedor de matérias-primas e comprador de produtos industriais. Em oposição à dominação estrangeira, né? A China tinha grupos nacionalistas chineses começaram a se organizar, dando início à luta pela libertação nacional. Posteriormente, passaram a disputar o poder central com os socialistas chineses. Começaram a ser criados grupos dentro do território chinês, né? Grupos nacionalistas e grupos socialistas. Como resultado da vitória entre esses dois grupos foi dos socialistas, em 1º de outubro de 1949, foi proclamada a República Popular da China, sob a liderança de Mao Tse-tung. Com a implantação, então, do socialismo, afastou-se a dominação dos estrangeiros, né? Todas aquelas potências ali que estavam influenciando foram retiradas, tá? E estreitaram-se os laços com a União Soviética. Aí eu coloquei a imagem do líder, então, Mao Tse-tung, tá? Pronto. Nesse slide aí, a gente vai ver um líder opositor ao Mao Tse-tung. Esse aí é o Chiang Kai-shek, líder da Frente Nacionalista que disputava o poder. Ele fugiu para o arquipélago de Taiwan, ou Formosa, que é essa ilha que está aí ao lado da China, distante apenas 160 quilômetros da China continental, onde formou a República da China e consolidou o capitalismo. Lembrando que lá na China foi implantada a República Popular da China com o socialismo. A República da China, implantada no Taiwan, em Taiwan, Formosa, foi o capitalismo, tá? Até os dias atuais, por causa da pressão da República Popular da China, a ONU não reconhece Taiwan como Estado, tá? O que é que aconteceu? Taiwan, ela quer se tornar um Estado desvinculado da China, tá bom? Só que a ONU ainda não a reconhece como um Estado independente, tá? Por isso que foi colocado aí nesse slide. A abertura econômica e a implantação da economia socialista de mercado. De 1949 a 1976, durante o governo de Mao Tse-tung, né, a população chinesa passou por grandes dificuldades, convivendo com a fome que matou milhares de camponeses. As reformas sociais e econômicas promovidas pelo líder Mao Tse-tung não foram plenamente bem-sucedidas, e após a morte dele, a ala reformista do Partido Comunista Chinês assumiu então o poder e implantou reformas na sociedade chinesa que a tornaram uma potência econômica. A abertura econômica é a implantação da economia socialista de mercado, né? As reformas que foram feitas pelo novo partido que passa a assumir o poder foram o desenvolvimento da indústria, a modernização da agricultura e a reintrodução da propriedade de terra, investimentos em áreas de educação, ciência, tecnologia, nas forças armadas e em outros setores econômicos e sociais. Foram criadas as Zonas Econômicas Especiais, ZI, para receber investimentos de outros países, né? Eles visavam atrair empresas estrangeiras para, então, essas zonas. O governo chinês ofereceu a redução de impostos para que essas empresas pudessem se instalar, além da infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária, ferroviária. Tudo isso, esses investimentos, redução de impostos, era para escoar
a mercadoria produzida nessas empresas para facilitar a exportação, né, para outros países, para direcionar para outros países. Então, ele ofereceu também uma infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária, ferroviária, abastecimento de água, redes de esgoto, de comunicação, que são facilidades para que essas empresas possam se fixar no território chinês e conseguir. É interessante para o governo, né? Então, o governo, que essas empresas se instalem nessas regiões, para quê? Para que a mão de obra, as pessoas que moram próxima delas, possam trabalhar, né? Então, eles fazem isso, eles reduzem impostos, eles dão uma estrutura boa para aquela indústria ou aquela empresa se fixar ali no território chinês, para que acabem também trazendo benefícios para o governo, como, por exemplo, a contratação daquelas pessoas que moram ali naquelas proximidades daquelas zonas, entendeu? Os dirigentes chineses deram o nome de economia socialista de mercado, o modelo então implantado no país, que se caracteriza pela forte presença de empresas estatais do Estado em associação ou não com o capital estrangeiro e pela concentração política, isto é, o poder político na China é exercido pelo Partido Comunista Chinês. A abertura na economia, mas a ausência de democracia, né, lá na China. Mas e democracia? Democracia é o regime de governo em que a população de um país participa das decisões políticas de forma direta ou indireta. Essa abertura econômica chinesa não foi acompanhada pela abertura política. Na China, apesar de existirem pequenos partidos além do Partido Comunista, a atuação desses é pouco expressiva, sufocada pela atuação do então Partido Comunista Chinês que está no poder, tá? Desse modo, a China possui uma estrutura política, autoritária e ditatorial, que na prática tem como por base o monopartidarismo. Não se pratica a democracia e não há liberdade de expressão escrita ou falada, ou seja, a imprensa, os jornais, revistas, redes de televisões, entre outros, né? É tudo censurado pelo governo e a internet do país está sob o controle governamental, tá bom? China, potência do século XXI. As reformas econômicas implantadas na China a partir de 1976 alteraram profundamente o país. No decorrer dos anos 1990 até 2000, o PIB chinês apresentou o crescimento elevado, em torno de 10% ao ano. De 2010 a 2016, cresceu 8,6% em média. Se você prestar atenção aí, o Brasil em verde, o crescimento anual do PIB foi menos de 2%, tá? A gente consegue ver então aí a China como uma grande potência que apresentou um elevado crescimento, tá? Crescimento econômico. O crescimento da economia chinesa também foi favorecido pelos seguintes fatores: investimentos em educação, pesquisa científica e tecnológica, que é conhecida como a economia do conhecimento, a disponibilidade de recursos naturais em seu território, investimentos maciços em infraestrutura de transportes, investimento em construção de habitações, edifícios comerciais, incentivo à exportação e à produção por meio de facilidades fiscais e tributárias, a existência de grande mercado consumidor interno, né? Até mesmo pelo grande número de habitantes que a China possui, tá? Uma mão de obra abundante, relativamente qualificada e a baixo custo. Ela é qualificada, né, por causa desses investimentos que eles fazem na educação, em tecnologia, em pesquisas. Então, essa qualificação faz com que a mão de obra, né, os habitantes lá tenham uma qualificação
na produção, tá? O parque industrial da China, pessoal, é bastante diversificado. Ele produz desde mercadorias simples até as mais sofisticadas, né, exportadas para todo mundo, vendidas para todo mundo. Em 2016, a China foi o maior exportador de mercadoria do mundo, né? O que ele produzia, ele vendia para fora, exportava. Aproximadamente 94% de suas exportações são constituídas de produtos industrializados. É também um grande importador de petróleo, minério de ferro, soja, carne, aço, algodão e outros produtos, sendo o Brasil um de seus fornecedores, ou seja, ele importa de outros países o petróleo, minério de ferro, soja, carne, e o Brasil acaba que por ser um dos seus fornecedores. A relação China e Estados Unidos. O crescimento da economia chinesa em seu desenvolvimento científico e tecnológico tem causado preocupação ao governo estadunidense. Os Estados Unidos não consideram a China inimiga, mas reconhece como uma forte concorrente na geopolítica mundial. Há algumas tensões nas relações entre os dois países, né? A questão de Taiwan. Enquanto a China considera a ilha de Formosa como pertencente a seu território, os Estados Unidos apoiam a existência de Taiwan separada e independente da China continental. Tá? Outro ponto de tensão diz respeito aos direitos humanos. Os Estados Unidos, juntamente com países europeus, o Japão e a Austrália, criticam o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que em 2016 a posição chinesa em relação a esse assunto, como no caso de prisões de defensores dos direitos humanos no país, né? Também há pressões para a existência de uma imprensa livre e o fim do controle do Estado ao acesso à internet e outros meios de comunicação, né? Entretanto, as tensões políticas são superadas pelos interesses comerciais dos dois países. A China, ela é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Em 2016, para você ter uma ideia, 18,3% do valor total das exportações chinesas destinou-se aos Estados Unidos, tá? E a relação da China com o Brasil? A China, desde 2009, tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil, superando até mesmo os Estados Unidos. Em 2016, do valor total das exportações brasileiras para outros países, ou seja, do que o Brasil vendia para outros países, 19% foi realizado para a China. E a importação de produtos chineses pelo Brasil representou 17% do valor total das importações brasileiras. Entretanto, em 2017, essas exportações brasileiras para a China eram compostas principalmente por produtos primários, por exemplo, a soja, o minério de ferro, o aço, o petróleo. E esses valores, esses produtos, eles não possuem valor agregado, ao contrário das importações, o que o Brasil compra da China, que são predominantemente bens industrializados, portanto, de maior valor agregado, fato que beneficia amplamente a economia chinesa. A influência cultural da China no Brasil, ela está relacionada ao crescimento da chegada de imigrantes chineses no Brasil a partir dos meados do século XX. E se destacam a arte marcial, a gastronomia chinesa, por exemplo, também a celebração do Ano Novo chinês no bairro da Liberdade, em São Paulo, e a adoção de práticas da medicina tradicional chinesa, como é o caso da acupuntura, tá?
Pronto, a gente está finalizando a ascensão da China no cenário internacional. A gente relacionou também com o Brasil, a forma como ela influencia aqui, os produtos que o Brasil vende para a China. Então é isso. Espero que essa aula vocês consigam com ela resolver as atividades domiciliares, tá? Caso vocês não consigam, assiste novamente o vídeo que vai dar certo sim. Nesse último slide aí eu coloquei o blog da escola, o link do YouTube e o meu Instagram, tá? Qualquer coisa é só vocês falarem. Obrigada e até a próxima aula.